Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre viver a loucura do Evangelho e até onde você iria por Jesus. Enfim, eu espero que vocês estejam bem e eu vou usar 1 Coríntios como base para tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, o primeiro versículo que eu vou usar vai ser 1 Coríntios 1:18. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Então, é basicamente essa lógica. Para nós quem acredita, é ela que a mensagem da cruz é o que nos restaura todo dia, que nos dá esperança para continuar acreditando em Cristo e que nos traz expectativa. E da mesma forma também que eu quero dizer é que como a mensagem de Deus é o poder de Deus, o que significa que não é algo natural, é algo sobrenatural. Então, o meu primeiro tópico é: o evangelho não é algo natural, simplesmente assim. E aí no verso 20 e 21, ai calma, mas na verdade eu quero voltar a um outro tópico que eu vou contar. Minha opinião sobre essa questão do poder de Deus e sobre o sobrenatural de Deus. Eu acho que muitas das vezes as pessoas têm tentado falar de Jesus de uma forma natural, sem demonstrar aquilo que o Espírito Santo faz em nós. É basicamente na questão, tipo assim, de oração por cura, de palavra profética e de palavra de conhecimento. E eu vou explicar resumidamente o que são os 3 itens. Palavra de conhecimento é quando você entrega para a pessoa algo que já aconteceu no passado dela e obviamente você não sabia disso. Então, isso se chama palavra de conhecimento. Palavra profética é quando você entrega algo do futuro, que ainda não aconteceu. E aí, normalmente, a maioria das pessoas anotam e ficam orando sobre isso, enfim. E pode acontecer e pode também não acontecer. Porque quando você entrega uma palavra, você entrega por fé, entendeu? E aí, essa questão pode ser que a palavra realmente aconteça, esteja certa, ou pode ser que não. Mas você, como cristão, você deve ir lá e entregar, tá? E agora, oração por cura é quando a pessoa tem alguma enfermidade, pode ser, ou talvez tenha alguma coisa tanto no psicológico, não necessariamente precisa ser uma doença física. E aí você ora por ela para ela ser restaurada em Deus. Ah, como orar por cura? Se for uma enfermidade física e se ela tiver alguma dor, você pergunta de 1 a 10 e aí você ora e declara, obviamente, cura, sobre a autoridade de Jesus, desculpa. E aí você ora nesse sentido, você faz uma oração, declara cura, obviamente, sobre o nome de Jesus, porque não é você que faz, é sim Jesus que faz. Nós somos apenas instrumentos usados por Jesus em determinados momentos. Então, é basicamente isso. E, obviamente, você também ter fé naquilo que você tá fazendo, sabe? E depois que você termina a oração, você pergunta quanto que a dor da pessoa tá. E se você não for algo que você consegue descobrir na hora, você fala com a pessoa e, enfim, e acredita que ela já foi curada por fé. Amém. Tá, agora no verso 20 e 21. Tá escrito: diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores da terra? Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou o mundo, não conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Vamos lá, vamos por parte. Então, seguinte, a sabedoria de Deus não é igual à sabedoria humana. Deus, ele pensa de uma forma diferente que nós pensamos. E aí, naquela época, os judeus, eles pediam... Você também tem que, quando você lê a Bíblia, você tem que ter um contexto histórico, tá? De voltar e entender qual que era o contexto daquela época e daquela região. Mas vamos lá. O contexto histórico é o seguinte. Os judeus, eles queriam sinais, eles queriam pedir sinais, e os gentios, como falo aqui, eles estavam em busca de sabedoria. Então, eles queriam entender as coisas pela sabedoria humana e não pela sabedoria de Deus. E muitas vezes o plano de Deus vai ser diferente, obviamente, do que a gente pensa. Então, muitas das vezes ele pode agir usando o próprio poder dele, o poder do Espírito Santo, de cura, de palavras, enfim. E aí, nisso, as pessoas de hoje em dia, elas tinham que crer.
Então seria uma loucura, porque agora elas teriam que crer por fé. Porque tudo que Jesus poderia ter feito, ele fez. Ele veio na Terra, ele viveu como humano. Então Deus, ele decidiu o seguinte, por causa disso, por causa que Jesus morreu, para que nós fossemos salvos pela graça, agora a gente teria que crer por fé. Então, a gente teria que acreditar na loucura do evangelho. E o que significa a loucura do evangelho? Basicamente, na lógica de a gente ter que acreditar em algo sobrenatural. Fé não é aquilo que a gente vê, entendeu? Muitas vezes é aquilo que a gente nem toca. A gente tem que simplesmente acreditar. É algo que a gente acredita. E, enfim, sem precisar ver e tocar. Então, nisso que é a loucura do evangelho que está sendo citado aqui. É nessa lógica de você pensar com a lógica que Deus estava pensando. Só que assim, é meio difícil e obviamente existem várias interpretações, mas essa foi a interpretação que eu tive enquanto eu estava lendo 1 Coríntios. Tá, agora vamos para o próximo tópico. O segundo tópico é ter fé. E foi basicamente, eu já falei aqui agora o que era fé e tal. E eu tô lendo de uma anotação que eu fiz enquanto eu tava lendo. Tudo bem que não apareceu direito, mas tá aí. Enfim. 3. Pregue o evangelho com a sabedoria do Senhor. E eu usei como base 1 Coríntios 2,4. Agora eu vou ler 2,4 e depois eu falo sobre isso. Em 1 Coríntios 2,4 está escrito: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito Santo. Então, isso complementa tudo que eu estou dizendo agora. Muitas vezes você não vai conseguir ganhar uma pessoa para Jesus usando argumentos e tentando argumentar com ela e fazer com que ela acredite na sua visão. Na maioria das vezes você vai ter que simplesmente confiar no poder do Espírito Santo e utilizar isso, entendeu? Eu acho que falta muita questão de você orar pelas pessoas, de você entregar palavras, você realmente agir no sobrenatural. Mas como que eu faço pra conseguir agir no sobrenatural? Tipo assim, pra mim parece uma coisa do outro mundo. Basicamente, resumidamente, minha opinião. E também tá na Bíblia, tá? Pra você, tipo assim, ter intimidade com o Espírito Santo, você precisa conhecê-lo. Então, você precisa ler a palavra. Para você conseguir entregar palavras proféticas e você ter unção para passar para outras pessoas, você precisa conhecer quem é o Espírito Santo primeiro. Então, tenha isso na cabeça. Você precisa estar em dia com sua oração. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa também fazer jejum, pelo menos algumas vezes por mês, entendeu? 1, 2 vezes por mês. Separa um dia para fazer jejum, vai ser bom. Enfim, então eu acho que é muitas vezes isso. Às vezes a pessoa não vai se convencer com argumentos humanos e sim da demonstração do poder de Deus. Então é basicamente isso. Demonstre o que é o poder de Deus pra você, sabe? E é isso. Mas obviamente também fale o que, se a pessoa não souber o que é boas novas, é bom você comentar também sobre o que é a palavra de Deus. Mas obviamente também demonstre, profunde, vá atrás e ora. Mesmo que você, do seu ponto de vista, aquilo não faça sentido, entrega. Tipo assim, essa semana eu tive que entregar algo que pra mim, na minha cabeça, não fazia sentido eu tava orando aquilo, sabe? Mas eu entreguei e o Senhor, ele fez, entendeu? Eu entreguei, o Senhor fez a parte dele, fez sentido pra pessoa, então essa é a parte importante. Próximo tópico. Use o Espírito Santo. O erro das pessoas é querer pregar o evangelho de forma humana, que foi basicamente o que eu falei aqui. E é isso, de não usar argumentos humanos pra falar com as pessoas, sabe? Às vezes, a pessoa passando tempo na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo convence ela. É muito sobre você dar conselhos pra uma pessoa, e pode ser que na hora ela vai olhar pro seu conselho e vai falar, tipo, não tá batendo. Mas agora, quando você vai falar, vai e busca a presença do Senhor e do Espírito Santo, acho que é um dos melhores conselhos, porque ele quebra as visões que você tem, sabe? Enfim. E agora, o último tópico, assim, pra encerrar o vídeo, que já tá dando 10 minutos, não tenha medo. Não tenha medo. O Espírito Santo vive em você. Usei como base 2:12. Vamos ler o que tá aí no verso 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem nos dado
gratuitamente. Basicamente, concluindo assim, né? Você tem acesso a conhecer os segredos do Espírito Santo, porque ele revela. Obviamente, ele não vai revelar tudo e ele não vai revelar também se você não buscar. É basicamente aquele versículo. Bate na porta e a porta, tipo assim, já tá aberta. Você tem que entrar, abrir e encontrar aquilo que o Senhor tá te falando pra fazer, sabe? Então, é basicamente essa lógica. Você não tá sozinha, você tem o Espírito Santo nessa missão que você recebeu como cristão. Ai, qual é as nossas missões como cristão? Por que a gente vive? Qual que é o nosso propósito? O nosso propósito é pregar o evangelho. Mateus 28, que fala sobre a grande comissão, que é basicamente você entregar a palavra de Deus para todas as pessoas que estão ao seu redor. É você buscar amar as pessoas com o coração de Jesus, sabe? Eu acho que quando eu amo as pessoas com o coração de Jesus, isso acalma a minha alma. Às vezes eu fico assim, nossa Deus, tá tudo muito difícil, tá tudo um caos, como que eu vou fazer? E aí eu peço um coração capaz de amar os perdidos, sabe? E eu acho que isso é uma das minhas orações, assim, que eu mais peço, é para que eu consiga amar mais essas pessoas e que eu não seja fechada por barreiras, sabe? Não é sobre você entregar algo para uma pessoa que já é da igreja, é sobre você entregar para uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, que não conhece a palavra, que não sabe quem é. Porque muitos conhecem e se desviam simplesmente porque falta intimidade e falta relacionamento com o Espírito Santo. E quando a sua base tá fraca, a chance de você desviar é muito grande, entendeu? E eu falo isso como experiência própria, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. É isso, beijo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu irei responder ou eu vou gravar até um vídeo respondendo a sua pergunta.